A paz do Senhor mais uma vez aos internautas que acompanham as redes sociais da ADU TV. Nós estamos com a série de podcasts com os cantores e pregadores do 32º Congresso da UMADUP, União da Mocidade da Assembleia de Deus aqui em Ipanema. Na ocasião, estamos agora com o pregador da última tarde de avivamento do Congresso, Wesley Cailo, que está aqui conosco. Nós conhecemos o pai dele de muitos anos aqui em Ipanema, para quem não sabe, a melhor referência, filho do pastor Jairo Cailo, hoje pastoreando Ceará Mirim, né, o seu pai. E Wesley está aqui para ministrar a palavra do Senhor nesta tarde de avivamento, aqui na igreja, e à noite também, né, Wesley? E seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, os estúdios da ADU TV. Você tem a oportunidade de introduzir uma palavra de introdutória, na verdade, para essa entrevista, se apresentando, quem é você, quais os trabalhos que você exerce. Pode ficar à vontade. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos, paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos acompanhando aqui também. É motivo de muita alegria estar aqui nesta tarde. A gente escuta muito falar sobre o Ipanema, positivamente, em todo o Rio Grande do Norte. Onde a gente vai, a ideia de uma igreja forte, avivada, cheia do Espírito Santo, e onde a palavra de Deus é viva realmente. Eu quero dizer que, respondendo, né, a uma apresentação, eu realmente sou Wesley Cailo, filho do pastor Jairo Cailo, onde hoje está pastoreando o campo de Ceará Mirim, né, a supervisão do campo. Nós chegamos lá no início desse ano, em janeiro. Nós estávamos anteriormente em Guamaré, local onde eu tive minhas primeiras experiências com o ministério, experiências muito marcantes. E hoje, pela misericórdia de Deus, lá em Ceará Mirim, eu dirijo o departamento de missões, juntamente com uma equipe muito esforçada e dedicada pela misericórdia de Deus. Inclusive, chego hoje aqui depois de uma alegria muito grande, porque ontem, em uma das nossas atividades, houveram 29 decisões para Cristo Jesus e Deus tem se feito presente. Bem, introdutoriamente, esse é o Wesley Cailo. Wesley, você falou agora que ouve falar, não sei se já conhecia a igreja de Ipanema, se é a primeira vez, mas ouviu falar, né? Ouviu falar positivamente sobre a igreja de Ipanema e sobre os congressos. Quando você foi convidado para estar aqui, houve uma preparação para isso? A preparação, você fala para o evento? Para o evento? Minha preparação, com certeza, né? Quando cheguei o convite, eu fiquei muito feliz, e saber que, pela misericórdia de Deus, de alguma forma, me tornei conhecido aqui. A gente sabe que as pessoas nos conhecerem não é o nosso foco é que o evangelho seja propagado, mas se de alguma forma o nome Wesley chegou por aqui, graças a Deus, e eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Então, sim, teve uma preparação e uma alegria verdadeira, porque eu conheço muitas igrejas daqui, conheço muitos pastores daqui, e está agora tendo essa oportunidade de falar também do amor de Deus nesse local é maravilhoso. Olha, Wesley, você é muito novo, muito jovem, e são 32 anos de congresso, 32 anos, né? Possivelmente, com certeza você não tinha nem nascido ainda. Mas assim, dentro de sua trajetória de pregador, pregando cidade, até com seu pai, em Ceará Mirim mesmo, houve alguma coisa marcante, algum dia marcante, que durante a sua pregação você disse, eu vou levar isso para o resto da minha vida? Olha, 32 anos, eu tenho 18, quer dizer que isso aqui existe 14 anos antes de eu existir, tá aqui na Terra. Então, quer dizer, é um congresso tradicional. Quando você fala alguma experiência sua como pregador, vou te falar, eu não sou um pregador experiente. Eu não tenho muitos anos pregando. Eu comecei a pregar, a primeira saudação tinha 12 anos de idade, final dos 12. Primeira saudação mesmo aos 13. Primeira vez que eu preguei tinha 14. Primeira vez que eu preguei em congresso, ao final dos 14 para os 15, e assim eu tenho seguido, mas não sou um pregador experiente. Tenho algumas experiências muito fortes, porque eu andei muito com meu pai sendo criança. Então, assim, tem muitas coisas que eu aprendi. Mas você fala, Wesley, alguma história marcante que lhe alcançou? Puxa, tem muitas. Muitas, porque eu vejo que o quão interessante é essa questão dos eventos. Vocês são daqui de Ipanema. Vocês conhecem a igreja muito mais do que eu. Eu chego aqui e vou embora ainda hoje. Não é assim? E assim são os pregadores de congresso. Eles pregam e vão embora. Eu acho que quem tem muita experiência para contar é quem fica, né? Eu vejo que as minhas maiores experiências, com certeza, pregar é maravilhoso, mas
o depois de estar com o povo, vendo o crescimento espiritual verdadeiro, porque eu digo isso totalmente, o crescimento espiritual, ele não é marcado através de um culto de muita euforia. Nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. É muito fácil o pregador fazer aquela explosão, todo mundo dizer, nossa, como ele prega demais, ele é extraordinário pregando. As pessoas pularam, choraram, se arrepiaram, mas assim, como é que está a igreja após isso? Então, eu digo, minha experiência ministerial nessa área é de quem vive numa igreja, de quem é pastoreado, de quem sabe que muito mais impactante para uma cidade não é um grande congresso, mas é um dia a dia, uma constância na presença de Deus, que eu acho que é para isso que existem os congressos, que é para lembrarmos que precisamos estarmos constantes na obra de Deus. Amém. E a gente já percebeu também, até por algumas conversas prévias aqui com você antes de iniciar, você falou sobre alguns projetos que vocês exercem, projetos missionários, né, evangelísticos. E a gente vê que você fala sobre isso assim com uma empolgação. E é muito, assim, não é muito comum a gente ver entre pessoas tão jovens essa empolgação de sair em campo, a não ser que tenham realmente um chamado para a missão. Mas o que você poderia falar para a gente sobre esses trabalhos que você exerce lá, missionários, evangelísticos, e como você entende que o jovem pode se envolver nessa obra também? Ótima pergunta. Vamos lá, vamos por partes. Primeira parte. Por que eu amo missões? Porque o meu pai ama missões. Ponto. Eu cresci vendo meu pai pregando em cruzadas e aceitarem 150 pessoas, 170. Eu vi isso, minha vida foi isso, minha infância foi isso. Então, eu admirava o meu pai e eu queria seguir os passos do meu pai. Primeiro ponto. A gente cresce, a gente amadurece e entende que o evangelho, ele é exatamente isso. A proclamação do evangelho. Uma igreja que não é evangelística, ela não é evangélica. Então, isso foi me amadurecendo nessa área. O meu pai, ele confiou em mim e fez com que eu pudesse estar em campo de batalha muito cedo. Mas eu vou contar isso aqui, que é algo muito interessante. Eu me criei em Natal, certo? Eu fiquei em Natal até meus 13 anos de idade. Em Natal, eu não tive muitas experiências evangelísticas. A minha experiência mais forte evangelística em Natal era todos os cultos de domingo, porque isso Deus mexia comigo. Eu fazia parte do grupo de recepção do Tempo Central em Natal, e todo culto de domingo eu levava alguém para aceitar Jesus. Essa era a experiência mais forte evangelística que eu tinha. Certa vez ou outra eu ia evangelizar não sei aonde, mas muito pouco. O que era o meu diário era esse. Passava a semana na escola, brincando como uma criança normal, e nos cultos de domingo eu estava lá, levando alguém para aceitar Jesus. Só que, aos meus 13 anos, o pastor Jair é destinado para ir para o campo de Guamaré, campo de Macau, cidade de Guamaré. E ali a minha vida mudou drasticamente, né? Alguém que era criado de uma maneira muito bem, graças a Deus, na cidade de Natal, em um apartamento, uma realidade bem diferente. Quando chega em Guamaré, as coisas mudam drasticamente. Eu começo a ver o mundo real. Eu morava dentro de um apartamento, vivia com meu pai e minha mãe, ia para os cultos de um templo central, minha vida era um mar de rosas. O que acontece é que lá em Guamaré, aos 13 anos, eu comecei a ver pessoas necessitadas totalmente do evangelho. Eu comecei a ver localidades que o evangelho ali era tudo, não havia mais nada, não havia hospital, não havia local até mesmo de compra, não havia nada nesses locais a não ser o evangelho. E aos 15 anos eu tive uma experiência muito marcante, falando sobre jovens estar presente na vida de outros jovens, falando sobre Jesus, eu queria falar um pouco sobre isso. Aos 15 anos, durante a pandemia, isso é um detalhe importante de se ressaltar, nós fomos para um local chamado Peniel. Nós os batizamos de Peniel. Era uma região paupérrima. Paupérrima. E naquele local havia um terreno da igreja que era uma possível nova congregação. Mas não havia crentes, eram 3 crentes que haviam por ali. Era um conjunto de 25 casas. Ali, para vocês terem ideia de como era tão paupérrimo o local, que não havia ninguém que tivesse um fogão normal. Todos os fogões eram a lenha. Eu vi isso frequentemente. Então, assim, era uma região realmente pobre. O que acontece, meus queridos, é que neste local Deus colocou no coração do pastor Jair fazer um trabalho evangelístico durante 40 dias, apenas com os jovens. Era pandemia, os jovens não estavam em aulas, os jovens não estavam tendo aquele de estar aí nas escolas, então vamos botar os jovens para trabalhar. Foram 40 dias intensivos, todos os dias. Teve um treinamento antes, e por serem todos os dias, o líder da mocidade não podia estar presente. Ele trabalha. Então precisava ser alguém do meio dos jovens. Eu liderei esse trabalho. E eu tinha 15 anos,
Ah, você, como é que um menino de 15 anos lidera os jovens? O mais velho tinha 18, eram adolescentes na realidade. Aqueles adolescentes, eles não sabiam dar uma saudação, louvar, eram muito tímidos, vergonhosos demais. Não, eles tinham medo do microfone. Mas em 40 dias, houveram 47 decisões. A congregação estava formada. Glória a Deus. Aqueles jovens, eles tinham medo do microfone, saudação nem pensar, mas ao término teve um deles, que não estava pregando. Mensagem de 20 a 25 minutos, porque tiveram oportunidade de crescer no evangelho. Isso para mim é avivamento. Não foi um dia, foram 40 dias intensivos, aprendendo com Cristo, estando com Cristo. Eu acho que a gente deveria experimentar coisas desse tipo. Claro que não é sempre que surge a oportunidade dessa, mas é uma das coisas que me motiva muito. Estou aqui por conta disso, amo isso, né? Muito bem. Nós temos o tema do Congresso é avivamento para a nossa geração, né? Como já tem falado, né? Como é que esse tema traz para você, esse tema de Congresso, conecta a sua mensagem de pregação? Avivamento. Avivamento. Olha só, eu gostei muito da pergunta. A ideia de avivamento é a ideia de que algo que estava parado, até mesmo morto, e ele ressurge à vida. Não é assim? Quando nós falamos que precisamos de avivamento, nós estamos reconhecendo o estado que nós estamos. E reconhecendo que precisamos melhorar. Isso é um ponto. Ninguém busca avivamento se não reconhece a situação que está. Eu acredito que o verdadeiro avivamento, ele se inicia com choro e quebrantamento. De uma igreja que reconhece que não está buscando a Deus como deveria buscar. Nós, infelizmente, associamos a ideia de avivamento, a ideia de euforia, a ideia de pula-pula. Não estou dizendo aqui que eu não sou pentecostal, tá, gente? Eu estou dizendo que avivamento é algo muito mais complexo do que isso. É algo que está no interior do homem. Vocês trabalham com jovens, vocês trabalham com crentes, vocês sabem o que eu estou falando. E sabem que a realidade de um culto não é a realidade da vida da pessoa. Avivamento é diário. Avivamento é constante. Eu quero tentar falar isso hoje, nessa tarde. Eu quero falar isso com eles. E mostrar que precisamos urgentemente acordar para a verdadeira realidade. Que Deus nos chama para um compromisso com Ele diário. Eu vou dar chance a Ellen. Outra pergunta. Por que, na sua opinião, por que o avivamento ainda não chegou? É uma pergunta complexa. Sabe, o avivamento não chegou porque vivemos em uma era de pessoas que amam a si mesmo. O avivamento não chegou porque vivemos em uma época em que pessoas, elas brincam com o evangelho e não conhecem ao Deus do evangelho. O avivamento não chegou porque as pessoas não temem a Deus. Elas não conhecem a Deus. Não gastam tempo com a palavra de Deus. Se não gastam tempo com a palavra de Deus, não conhecem a Deus. Se não conhecem a Deus, não temem a Deus. Se não temem a Deus, vivem uma vida totalmente distante de Deus, como se Deus nada fosse para eles. O avivamento não chegou porque as pessoas não oram. O avivamento não chegou porque as pessoas têm vergonha de dizer que são crentes. O avivamento não chegou ainda porque os crentes, eles não acordaram para o real sentido do evangelho, que é proclamar o evangelho. Sabe, o avivamento totalmente ele é gerado por Deus. Eu não posso dizer outra coisa aqui. Deus gera o avivamento. Mas é a igreja que busca. Precisamos inclinar os nossos ouvidos a Deus. Precisamos fazer como está escrito no livro de 2 Crônicas, 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei sua terra. Ali é a chave para o avivamento. Você acredita que haverá sinais para a chegada desse avivamento? Sim. Os sinais são visuais e outros não são visuais. Os sinais, eles são vistos no povo, nas pessoas, em nós. Eu não posso estar procurando avivamento em fulano de tal se eu não tenho isso dentro do meu coração. Não adianta eu chegar e dizer, fulano não ora como deveria orar. Sim, mas você está orando. Fulano, ele não está lendo a Bíblia, ele vive com o telefone na mão. Mas a pergunta é, você está lendo a Bíblia como deveria ler? Então, o avivamento, ele é realmente visível. Ninguém tem dúvida quando o avivamento está acontecendo. Mas precisamos olhar primeiramente para nós. E quando algo de Deus começa a acontecer em nós, é como se fosse uma chama brotando. Já viram? Já? O fogo, ele começa a sair e ele vai crescendo como numa lareira. Eu acredito piamente nisso.
Eu estava conversando com um grande homem de Deus e ele falou para mim o seguinte: Wesley, eu estava reclamando, olha só a minha ruindade. Eu estava reclamando, dizendo que faltavam pessoas para estarem comigo nos campos de batalha, evangelizando, indo para trás. Estava dizendo, meu Deus, esse povo não quer, esse povo não se envolve, esse povo não vai. E ele começou a dizer, Wesley, você está fazendo diferença? Se você está fazendo diferença, chame alguém para estar com você. Uma pessoa. Daqui a pouco serão 2, 3. Daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 12. E vai aumentando o grupo. Então, se nós queremos influenciar pessoas a viver o verdadeiro avivamento, precisamos começar com um pouco. E o pouco somos nós mesmos. Quando percebemos que algo mudou em nós, então vamos influenciar os que estão ao nosso redor. Pouquinho, vai crescendo, crescendo. Jesus, ele nunca trabalhou buscando o crescimento rápido. Perceba que eram grupos pequenos que faziam novos grupos. Tum, tum. De 12 foi para 70. De 70 foi seguindo. O evangelho, ele é multiplicativo. Atos, nós vemos uma igreja que se multiplicava. Ela não crescia de maneira aditiva. Ela era exponencial. Se ela é exponencial, então é porque um dia ela começou pequena. E foi tum, tum, tum. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 8, 16. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Precisamos tentar buscar isso. E eu lhe disse, é visual. Percebemos o avivamento. Muito bem. Amém. Nós poderíamos conversar muito mais com você sobre evangelismo, sobre o avivamento. Mas, infelizmente, nós precisamos encerrar agradecendo a sua disponibilidade para estar conosco, disponibilizando um pouquinho do tempo, que eu acredito que é bem corrido, até porque estamos no meio de um evento. Mas, além de agradecer, a gente queria também que você falasse com aquela câmera diretamente aos nossos jovens, diretamente às jovens que talvez não são crentes, não conhecem a vida com Cristo, e até mesmo alguns que vivem na nossa igreja, que já aceitaram a Jesus, mas ainda não experimentaram, né, vivências diretamente com Cristo, que possam ver em você, um menino tão jovem, uma inspiração, de repente, para levar o evangelho, de que forma eles podem enriquecer o reino do Senhor. Olá, tudo bem? Prazer. Olha, não sei quem é você, não sei o que você está passando agora. Eu lhe pergunto, você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é uma figura histórica? Uma figura religiosa? Não sei quais são os seus pensamentos sobre Jesus. Mas hoje eu lhe apresento o Jesus que sara as nossas feridas. O Jesus que transforma quem nós somos. Talvez você tenha vergonha de servir a Jesus, porque servir a Jesus seria ser rotulado como cristão. Até mesmo o cristão evangélico. E isso ingere muitas outras coisas em sua mente. Isso faz com que você não queira se aproximar desse Jesus. Mas eu quero lhe dizer que servir a Jesus é ser abraçado por Jesus. É ser guiado por Jesus. Sabe a tristeza do seu coração? Jesus a retira. Sabe a angústia da sua alma? Jesus, ele a sara. Você quer viver uma vida nova? Jesus é a solução para o teu problema. Querido jovem, que está distante de Deus, se aproxime. Escute a voz de Deus. Escute o chamado de Deus para a sua vida. E se você já é crente, mas tem fraquejado, tem uma dificuldade para caminhar, não sabe aonde ir, está perdido nesse mundão, saiba, Jesus, ele quer consertar o teu caminho. E acredite, ele está muito triste por você ter vergonha dele. Ele não teve vergonha por você. Abra a boca, fale de Jesus. Seu coração tem que arder, Jesus. Não precisa arder daquelas coisas que você tanto ama. Eu sei que o mundo tem muitos atrativos, muitos paliativos, mas comece a arder o seu coração por Cristo. Pare de ficar gastando tempo tanto com coisas que não frutificam, que não lhe enchem de nada, somente o vazio da sua alma. Gaste tempo com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você. Amém. Muito obrigado a todos que sintonizaram a DUTV simultaneamente pela web rádio também. Fique com Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor.